Eu vim gravar aqui no carro, porque aqui no carro que me traz a lembrança do que aconteceu. Eu estava estudando no local que eu ganhei uma bolsa de estudos, estava voltando tarde, 10h30 da noite sozinha. Eu tenho meu próprio carro, eu dirijo à noite, sempre dirigi. E nesse dia, alguma coisa aconteceu de diferente. Eu fiquei muito nervosa nesse dia, eu não sei por que que eu estava tão nervosa, muito angustiada. Eu queria ir embora mais cedo. Só que eu pensei, não, eu já atravessei a cidade para vir para cá, agora eu vou esperar, porque também se eu sair agora, pode ser que seja perigoso. E aí eu percebi que a rua estava com as luzes apagadas. Eu pensei, acelerar e passar, né? E eu percebi uma movimentação bem estranha de moto. Tinha muita, muita moto. Já fazia um mês que eu estava fazendo esse mesmo trajeto, então eu já conhecia mais ou menos o tráfego. Então, eu. E aí, quando eu entrei na avenida, eu percebi que tinha duas motos ao meu lado, mais três motos à minha direita e mais duas motos ali. Eu pensei, por que tem tanta moto ao redor do meu carro? Aí eu comecei a ficar assustada, comecei a entrar em pânico. Eu ouvi um barulho ali na porta traseira, eu não sei se tentaram abrir a porta, se tentaram ver se tinha, o que que tinha aqui dentro, porque os vidros do meu carro é bem escuro. E à noite, 10h30 da noite, eu não sei, honestamente não tenho como explicar o que aconteceu. Então eu estava voltando no caminho que eu sempre fazia e alguma coisa falou assim pra mim: Jaqueline, não entra nessa rua. Alguma coisa gritou dentro de mim que eu não sei te explicar. E quando eu passei em frente à rua, que eu dei a volta, tinha um montante de moto. Tinha, eu não sei quantas motos tinha, porque eu passei na rua e só vi um tanto de moto ali. Eu tenho certeza que eles me marcaram e eles estavam me esperando para me assaltar ali naquela rua. Não sei o que que ia fazer, se é só levar meu carro, fazer maldade comigo, não sei. Eu só sei que eu senti uma coisa muito forte falando pra mim, vim pra casa. E quando eu vim pra casa, eu percebi que eu tinha sido seguida por uma moto. E aí, eu tô dando pausa porque é muito difícil pra mim lembrar, falar e me expor. Eu não sou uma pessoa que eu me exponho. Apesar de eu ter o meu canal, falar da palavra de Deus, eu falo isso de coração, porque eu tenho TDAH e eu não estou preparada para haters. Hoje, para você se expor na internet, você tem que estar preparado para tudo, para o bem e para o mal. Então, eu não estou preparada para haters. Então, eu prefiro apenas falar da palavra de Deus mesmo. Só que eu não posso deixar de compartilhar isso, porque desde que eu comecei o canal A Palavra de Deus, eu venho entrando em oração, porque além do TDAH, eu sofro de depressão. Minha vida sempre foi muito difícil. Eu falo que minha vida dá um livro. Um dia, se eu tiver coragem, eu conto uns pedaços ou eu faço uns vídeos sobre a minha vida. Se bem que eu acho que ninguém se interessaria, né? Foco, TDAH, é complicado. E aí eu cheguei em casa. No que eu cheguei em casa, eu sentei ali debaixo da imagem de Jesus que eu tenho na sala, que meu pai fez há muitos anos atrás, mais de 35 anos atrás. E eu comecei a ligar os padrões dentro da minha cabeça. Porque naquele dia tinha alguma coisa estranha. Aquele dia tinha mais gente me observando dentro da escola. Quando eu saí da escola, tinha um tanto de moto na frente que nunca teve durante esse um mês que eu fui. E mexeram comigo. Só que eu não olhei. Continuei reto, peguei meu carro e saí. E aí, quando eu percebi que eu estava sendo seguida, eu acelerei muito. E aí eu percebi que as motos se afastaram, mas teve uma que continuou me seguindo. E eu percebi que eu estava sendo seguida. Então, eu simplesmente, eu devia ter ido para a delegacia, eu devia ter feito alguma coisa que não era vir para casa. Mas o pânico do momento de você ser quase assaltado, você não consegue raciocinar muito bem. Então, eu só queria chegar em casa, e estar segura. Foi quando eu sentei debaixo da imagem de Jesus e comecei a pensar em tudo que eu tinha passado, o que que estava acontecendo comigo aquele dia. Por que que eu não entrei na rua que eu sempre entrava? O que que aconteceu mesmo? Eu tenho câmera de segurança no carro e eu aconselho todo mundo a colocar câmera de segurança no carro. E eu achei que eu estava ficando louca. Mas aí eu vi as imagens de segurança do carro e aí eu meio que abaixou minha adrenalina. Já era acho que meia-noite e pouco. E eu dei uma adormecida ali no sofá debaixo da imagem. Foi quando eu tive a visão. Eu tive a visão, eu consegui ver o rosto dos bandidos. Eu tive a visão que eles já tinham me marcado, eles estavam esperando naquela rua para me assaltar. E aí Deus, meu anjo da guarda, me livrou de alguma maneira
Esse dia que era pra ter acontecido isso não deu certo. Detalhe, eu nunca mais voltei na escola, tá? Eu não fui nem pra encerrar a matrícula. Aí eu abri boletim de ocorrência, avisei eles do que aconteceu, falei que eu não ia mais voltar de jeito nenhum. Porque além de ser super longe pra mim, que é do outro lado da cidade aqui que eu moro, o pânico, eu fiquei em pânico. Eu chorei 3 dias seguidos depois da visão que eu tive. Porque eu vi na minha visão a maldade, o que eles iam fazer comigo. E eu não sei te explicar como. Voltando, né? Se é moto barulhento da rua deixar. Não sei por que existe moto barulhenta, de verdade. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que eu morro de enxaqueca, mas eu detesto moto barulhenta. E, e na minha visão, eu vi que eu já tinha sido marcada, que já fazia um mês que eu tava fazendo o mesmo trajeto, né? E nesse dia, especialmente nesse dia, eu não entrei numa rua, que eu pego uma rua pra fugir de semáforo, que é uma rua um pouco mais deserta, sabe? E. Ah, é perigoso? Gente, mulher dirigir em qualquer horário do dia, hoje em dia aqui no Brasil tá perigoso, qualquer horário do dia. À noite, então, mas assim, veja a minha situação. É um grande local, eu estou desempregada, foi uma oportunidade, uma bolsa de estudos que eu ganhei. Então eu não queria desperdiçar, não queria largar o osso, mesmo estando morrendo de medo de ir sozinha. E eu fui. O meu pai, ele tirou a própria vida dele quando eu era pequena e eu encontrei ele. E depois que eu virei mãe, eu não rezava por ele mais, porque dentro de mim alguma coisa falava, sabe, da atitude egoísta que ele teve de tirar a própria vida, de desistir. Porque eu passei por tanta coisa que eu poderia também ter desistido, mas não. E nesse dia, depois da visão, eu rezei por ele. Eu voltei a conversar e rezar por ele. E eu não sei te dizer se foi ele, se foi Deus, o que que foi, mas foi alguma coisa divina que me deu esse livramento. Eu não fui assaltada, não fizeram a maldade comigo, mas eu vi nessa minha visão tudo que ia acontecer, tudo que eu fiquei livre. Você pode não acreditar em mim, como pode acreditar em mim. Mas eu te garanto uma coisa: eu jamais iria vir me expor se não fosse para contar a verdadeira história do que aconteceu comigo. Eu sei que eu recebi um livramento. Aquele dia eu percebi o quanto Deus me ama. Apesar de tudo que eu já passei na minha vida, Deus nunca deixou de me amar. Deus nunca me abandonou. O pior não aconteceu comigo. Aconteceu coisas ruins. Acontece coisa ruim com todo mundo. Mas eu sei que eu tive um livramento esse dia. Eu vou colocar no final desse vídeo alguns vídeos que eu tentei gravar no dia, mas eu tava tão nervosa, que aqui dentro do carro mesmo eu não conseguia nem falar. Porque eu só chorava, só chorava, só chorava. Porque fugir de uma violência é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Não sei nem como que eu começo esse vídeo, mas eu tenho que falar pra vocês. Primeiro, só um minutinho. Como eu cheguei a hoje a fazer esse vídeo aqui agora, eu comecei a postar a palavra de Deus no YouTube. Falar de Deus, mas não só falar, deixar ele entrar na minha casa, deixar ele entrar na minha vida, fazer com que ele me ajude a mudar esse meu jeito que me machuca tanto. As pessoas não sabem que eu sofri de TDAH, não têm a mínima noção de ver que precisa fazer as coisas e você simplesmente não consegue fazer. Eu sei perfeitamente que a internet não é psicólogo. E eu nunca me expus desse jeito. Mas por Deus, pelo que eu recebi hoje, pela graça que eu recebi, o livramento que eu recebi, porque Deus sabe que temperada do jeito que eu sou, na hora que o cara viesse me abordar pra tentar roubar meu carro, eu ia entrar com sangue nos olhos. E detalhe, eu tenho deficiência nos braços, em ambos os braços. Eu nem teria como me defender. Esse vídeo tinha que ter sido feito hoje, agora, no momento em que eu senti Jesus no meu coração. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa minha exposição da minha história pra você que tá me vendo, deixe Jesus entrar na sua vida te mostrando o caminho. É só prestar atenção nos detalhes. Deus tá no amor, Deus tá na bondade.